Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro. Vamos falar sobre a lição da nossa revistinha Panorama Bíblico número 2. O tema de hoje, o livro de Amós. Quem foi Amós e o que o livro deste profeta traz de tão importante para nós? Vamos lá? A Bíblia diz que Amós era um pastor de ovelhas, um criador de gado e produtor de figos que vivia na fronteira entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Ele teria profetizado por volta do ano 760 e 750 a.C. Pessoal, não é preciso dizer a essa altura, né? Vocês já sabem que com a morte de Salomão, mais ou menos ali no ano 930 a.C., houve o cisma político-religioso dos hebreus. 10 tribos então formam o Reino do Norte, Israel, com a capital em Samaria, e 2 tribos formaram o Reino do Sul, Judá, com a capital em Jerusalém. Beleza? Então a gente pega aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 12, nós vemos que neste período específico, neste período do ministério do profeta Amós, o rei Uzias reinava no sul e Jeroboão II reinava no norte. O reino do norte, ele vivia um tempo de certa prosperidade econômica. Sim, o seu rei, Jeroboão II, era um grande líder militar. Ele ganhou muitas batalhas, conquistou muitos territórios para Israel, mas apesar disso, ele é considerado um dos piores reis de todos os tempos. Com tantas riquezas, com tantas conquistas, ele se tornou um rei arrogante, um rei soberbo, e se desviou dos caminhos de Deus. Ele permitiu a idolatria aos deuses mundanos, aos deuses pagãos, aos deuses de Canaã. Isso gerou um cenário de grande injustiça social, de exploração, de abandono dos pobres, Nada muito diferente do que temos hoje. A crise só se agravava. Então chegou ao ponto em que Amós não aguentou mais. Ele sentiu o seu chamado e ouviu a voz de Deus, que mandou ele ir até Betel. Betel, nós sabemos, é uma cidade importante do Reino do Norte, É em Betel que o rei tinha construído aquele grande templo para competir com o templo de Salomão, que estava em Jerusalém. Então, ele foi justamente para lá e começou a anunciar a palavra de Deus. O livro de Amós é uma coleção dos sermões, dos poemas, das visões que o profeta teve, e esses escritos foram compilados mais tarde para deixar registrada a mensagem de Deus para o povo. Apesar da mensagem ser destinada ao Reino do Norte, ao povo, aos líderes políticos e religiosos, os reis, os sacerdotes, ela é uma mensagem muito atual e que nós precisamos ainda hoje ouvi-la. Seguindo a tradição dos profetas menores, o livro é um livro pequeno, um livro pequenininho, tem 9 capítulos. E a sua mensagem é extremamente clara. Os capítulos 1 e 2 são mensagem para as nações e para Israel. Os capítulos 3 a 6 trazem mensagens de Amós ao povo de Israel e aos líderes. E nos capítulos de 7 a 9 temos uma série de visões de Amós que mostram o juízo que Deus irá trazer sobre Israel. O livro começa com uma mensagem de acusação, várias acusações aos vizinhos de Israel, as nações vizinhas, fronteiriças a Israel, acusando o pecado, a violência e a injustiça dessas nações. A gente nota aqui que, à medida que Amós nomeia todas as nações vizinhas,
a gente dando uma olhadinha no mapa, a gente vê que ele cria um círculo em volta de Israel, deixando Israel no centro, como se fosse um alvo. E aí ele confronta o pecado de Israel, acusando principalmente os ricos pelo abandono e pelo descaso com os pobres, especificamente aqui, porque Israel estava sincretizando todos os costumes dos povos pagãos. E uma prova disso, além da idolatria, Israel estava esse sincretismo estava refletindo na vida social, né? Os israelitas estavam permitindo que os cidadãos mais pobres fossem vendidos como escravos por causa de dívida. E Deus, então, passa a acusar os líderes de Israel pelo descaso, por negarem representação, por negarem assistência jurídica para essas pessoas. Amós pergunta: é essa família que no passado também sofreu injustiça? É essa família que no passado também foi escravizada no Egito? É essa família que Deus resgatou da opressão e da escravidão dos egípcios? E Amós então vai decretar, pessoal, que a festa acabou de vez. Deus não vai mais tolerar as atitudes do povo. Através de Amós, Deus diz: eu escolhi vocês, ó Israel, né? Eu escolhi vocês dentre todas as famílias da terra, fazendo uma clara alusão aqui a Gênesis 12, quando Deus chamou a família de Abraão para se tornar a bênção de Deus para todas as nações da terra, né? Deus continua dizendo: é por isso que eu vou punir vocês, é por isso que eu vou punir todos os seus pecados. Perceba, pessoal, que Israel tinha um grande chamado, Israel tinha uma grande responsabilidade. Deus escolheu Israel para ser a nação eleita, para servir de exemplo para as outras nações. Mas Israel tinha se contaminado com o mundo, tinha os mesmos costumes e por isso o seu pecado e a sua rebelião trouxeram tantas consequências graves para a nação. Vemos aqui alguns temas repetidos diversas vezes. Primeiro, ele expõe constantemente a hipocrisia religiosa dos ricos de Israel e a hipocrisia de seus líderes, descrevendo como eles participam fielmente dos cultos, dos cerimoniais, das reuniões religiosas, como eles fazem ofertas, holocausto, o sacrifício, mas ao mesmo tempo como que eles abandonaram os pobres, como que eles ignoram a injustiça. Amós, ele denuncia que toda essa religiosidade é falsa, que na realidade Deus odeia a adoração deles, porque esta adoração está completamente desconectada da maneira como eles tratam as pessoas. No capítulo 5, versículo 21 a 24, ele diz assim: odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos gordos animais. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas harpas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Veja, pessoal, Deus odeia, Deus despreza, quer dizer, ele se aborrece dos cultos religiosos. As pessoas acham que estão adorando ele, mas ele deixa claro que os cânticos são irritantes, são ruídos para o ouvido do Altíssimo. Por quê? Porque Deus
diz que um relacionamento verdadeiro com Ele transforma o coração das pessoas de dentro para fora, não de aparência, de máscara religiosa. Por isso, Deus chama o profeta aqui para uma adoração verdadeira, que é deixar a justiça fluir como uma enchente e a honestidade como um rio que nunca acaba, que nunca seca. E é interessante aqui, pessoal, que aparecem duas palavrinhas hebraicas muito importantes para Amós. Não só para Amós, né, para todos os profetas. A primeira é tzedaká, que pode ser entendida como um padrão da relação justa, equânime entre as pessoas, independentemente de suas diferenças sociais. Mais ou menos o sentido que temos em Aristóteles, lá na Grécia, né? No sentido de equidade, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, no limite de suas desigualdades. A clássica definição aristotélica. A segunda palavrinha aqui é mishpat, que significa as ações concretas que nós tomamos para corrigir as injustiças, ações concretas que tomamos para criar justiça. Mishpat é associada às leis e os juízos divinos, representando a base ética e moral que governa o comportamento humano. Os dois conceitos, tzedaká e mishpat, são os princípios basilares da sociedade formada pelo povo da aliança de Deus. Então esse sentido de justiça divina está muito ligado à ideia de justiça social, no amor ao próximo, e de justiça moral, de retidão. Esses princípios devem nortear a vida do povo de Deus, como um riacho que enche o leito de um rio seco. E continuando, nós vemos que as acusações elas vão se repetindo, são acusações repetidas de Amós sobre a idolatria de Israel. Lembra que quando o reino do norte se separou do sul, Israel se separou de Judá, o rei construiu ali 2 grandes templos para disputar com o templo de Salomão em Jerusalém, né? Então, pessoal, a situação estava tão feia que chegou ao ponto de colocarem um bezerro de ouro em cada um desses templos. Está lá no capítulo que citamos de 1 Reis 12. E não parou por aí, né? Israel foi acumulando mais e mais ídolos ao longo do tempo, né? Adorando os deuses do sexo, do clima, deuses da guerra. E na visão do profeta, a adoração a esses deuses, obviamente, levou a nação a uma completa corrupção, né? A um completo estado de injustiça. Primeiro porque esses deuses, eles não exigem o mesmo grau de justiça de Yahvé, e também porque esses deuses são deuses imorais, diferentes do Deus de Israel, que é um Deus puro e santo. Então, Amós vai dizer o tempo todo: buscai o Senhor e vivei, para que ele não extermine os descendentes de José com um terrível fogo devastador, e não haja como apagar esse fogo de toda Betel. Ou seja, Deus diz: Israel, me busque para viver, busque o bem, não busque o mal, para que vocês possam viver. Aprendemos que a verdadeira adoração ao Deus Criador de Israel implica em um comportamento diferente, o buscar fazer o bem com generosidade e com justiça, com o padrão de justiça de Deus, que é santo e puro. A parte final desses sermões vai mostrar para nós como que Israel e o seu rei rejeitaram Amós, rejeitaram os profetas. Por isso Deus enviará o dia do Senhor
como um ato da sua justiça contra Israel. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem esse dia, gente? Para que vocês querem ver o dia do Senhor? Esse dia será um dia de trevas, não será um dia de luz. Amós também vai dizer que uma nação poderosa virá e vai conquistar Israel, vai dizimar as cidades e vai levar as pessoas para o exílio. E como sabemos, a previsão de Amós se cumpriu, né? Cerca de 40 anos depois, o Império Assírio apareceu e fez exatamente o que o profeta disse. O livro termina com uma série de visões de Amós. Essas visões, elas são representações simbólicas do dia do Senhor que está prestes a chegar. Então, ele vê Israel devastada por uma nuvem, por um grande exército de gafanhotos, depois por um fogo escaldante e em seguida repleta de frutas podres. E na visão final, ele vê Deus batendo com violência nos pilares, nas bases daquele grande templo, nas colunas daquele templo de Betel, e todo o edifício, todo o templo caindo e se tornando, desmoronando, né, e se tornando ruínas. Com certeza essa é a mensagem da justiça de Deus sobre os líderes e sobre os deuses de Israel, deixando claro que o fim deles chegou. Mas de repente, no final, temos um fio de esperança. Ele usa a imagem de Israel como um prédio destruído e diz que Deus, a partir dos escombros, a partir das ruínas desse edifício, um dia ele restaurará a casa de Davi. Ou seja, ele trará o futuro rei, o Messias da linhagem de Davi, que vai reconstruir a família do povo de Deus, e que a nova família de Deus contará com pessoas de todas as nações que serão incluídas como o povo de Deus. Em Atos 15, vemos que essa profecia identifica a inclusão dos gentios no reino de Deus. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Aqui em Atos vemos que os discípulos estão falando com a igreja de Deus, com nós. Naquele dia, toda a devastação causada pelo pecado de Israel e pelo julgamento de Deus será revertida. Esse é um sinal de esperança que mostra o outro lado do julgamento. Mostra como o livro explora a relação entre a justiça de Deus e sua misericórdia. Porque se Deus é bom, ele tem que enfrentar, ele tem que julgar o mal entre Israel e as nações. Mas os seus propósitos a médio, a longo prazo, são propósitos de restauração, de restaurar o mundo e construir uma nova família da aliança. E vemos nos evangelhos que quando Jesus celebrou a Santa Ceia, ele disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado por vocês. Com o livro de Amós, devemos aprender com a hipocrisia e a desgraça de Israel, principalmente que devemos abandonar uma adoração falsa, tirar toda a máscara religiosa e buscar uma adoração verdadeira. Em João 4, vemos que Deus é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
A verdadeira adoração a Deus está relacionada muito mais do que com o culto a Ele, do que cantar louvores, ir para a igreja, fazer parte de um clube social evangélico, né? Nós vimos que Isaías, que era contemporâneo de Amós, também profetizou: este povo que chama pelo meu nome, quer dizer, que se intitula meu povo. Esse povo, ele me honra apenas com os lábios, porque o coração deles está distante de mim. Jesus usou essas mesmas palavras em Mateus 15, ao falar sobre os seguidores de religiões. Hipócritas, vocês me adoram em vão, porque não seguem as minhas doutrinas, vocês seguem doutrinas de homens. Pesado, né, irmãos? Será que estamos seguindo mesmo a palavra de Deus ou estamos seguindo rituais religiosos? O livro de Amós, ele deixa claro que a verdadeira adoração, aquela que agrada a Deus, está relacionada principalmente à nossa vida. Por isso, nós devemos nos apresentar a Deus, devemos apresentar uma vida de justiça, uma vida de santidade e uma vida de amor ao próximo. E este foi o panorama do livro de Amós. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.